ponto de ordem com João Massano. Bem-vindo, João Massano. Boa noite. Vamos começar pela nomeação do novo diretor da Polícia Judiciária. Tardou, mas foi feita pelo Governo. Pergunto-lhe se concorda com esta escolha de Carlos Cabreiro. Eu creio que temos que fazer aqui a ligação até com o RASI, ou seja, aquele relatório da Segurança Interna que foi publicado em que os números apontam para uma subida da cibercriminalidade. Eu considero que o nome escolhido nos dá garantias porque foi, recorde-se, uma das pessoas que esteve envolvida na captura do Rui Pinto e que tem estado há mais de 10 anos à frente da Unidade de Combate ao Cibercrime. Portanto, no momento em que já percebemos que a criminalidade do futuro e do presente já pouco tem a ver com há uns anos atrás, parece muito importante termos alguém que, de facto, tem dado provas na área do cibercrime, que vai ser seguramente a nova face do crime e alguém tem que esse currículo para mostrar. Tem esse currículo, desse ponto de vista, não estava à espera de outra opção do Governo. Eu confesso-lhe que estava à espera que fosse ele. Sinceramente, achava que dos nomes de que se falava me parecia ser pela sua credibilidade. Eu já o conheço há muitos anos, por força das funções que tenho vindo a desempenhar, uma pessoa ponderada, uma pessoa calma e que conhece os assuntos de que fala. Tempos houve em que o diretor da PJ não era propriamente um operacional e não foi assim há tanto tempo, era até um magistrado. E mesmo agora falou-se novamente se deveria ou não haver um magistrado para dar aqui independência, mas o que é preciso, na minha opinião... Isso faria sentido para si? Eu acho que não, acho que numa altura em que nós temos uma polícia judiciária que tem, diga-se, na área da justiça, é a instituição mais, com apreciações mais positivas da população, não faz sentido mudar o rumo. E uma das vantagens do Dr. Luís Neves era ser uma pessoa de dentro. E o Carlos Cabreiro vai na mesma linha. Que foi, aliás, considerado o melhor diretor de sempre, ou até ao momento, o diretor nacional da PJ. E já falámos aqui, além de ser o melhor diretor da PJ... Este novo deve ser o garante do quê, exatamente? Eu acredito que ele vai ser o garante de uma viragem cada vez maior numa aposta no combate ao cibercrime, que é efetivamente um dos problemas que nós temos. Nós agora temos uma criminalidade global, que aliás o relatório demonstra, que passa fronteiras e que é preciso que nós percebamos que a realidade do crime hoje em dia já não é o que era. E que hoje em dia sistemas como tínhamos até há bem pouco tempo já não se justificam hoje. E mais do que nunca, aquilo que temos falado aqui muitas vezes, que é o equilíbrio entre as garantias da defesa e do cidadão, mas uma necessidade de cada vez mais termos um combate mais robusto ao cibercrime, porque as ameaças que vêm de lá, do lado de fora, são cada vez mais complexas, mais difíceis de travar e nós temos que entrar, diria eu, numa nova fase do combate ao cibercrime cada vez mais, diria, é uma prioridade e tem que ser uma prioridade. Eu já vou querer saber em pormenor como é que avalia este último relatório de segurança interna. Ainda sobre Carlos Cabreiro, já o disse que era para si mais do que um dos nomes óbvios, o nome óbvio, mas tivemos cerca de um mês sem qualquer nomeação para a Polícia Judiciária. Conseguiu perceber toda a demora do Governo, quando havia de facto escolhas óbvias a fazer? Assim, a demora do Governo não o consigo explicar, obviamente. Agora, ela só é conhecida do grande público agora, mas acredito que já estava escolhida há muito tempo. A razão pela qual terá sido eventualmente uma questão orgânica e não mais do que isso. Não creio que, ao contrário do que se disse, que o Governo tivesse decidido de forma tardia. Eu acredito que o Governo já tinha tomado a decisão e, por motivos que naturalmente não conheço, não o terá divulgado antes, mas acredito que era uma escolha que já estava feita. Este tempo todo que se falou, o Governo não sabe o que é que vai escolher, ainda vai escolher alguém da sua cor para ajudar a tapar alguns crimes. Não creio que fosse isso. Sinceramente, acho que o que tivemos aqui foi uma escolha que já estava feita há algum tempo, mas que só agora foi conhecida por razões que, naturalmente, o Governo saberá. Agora sim, os dados do relatório de segurança interna, ontem conhecidos, o que é que destacaria? Já falou da questão dos cibercrimes. Eu destacaria, se calhar, antes de irmos ao cibercrime, aquele dado que me parece mais grave, que é a questão de termos mais uma vez a confirmação de algo que já falámos aqui, que é a violência contra as mulheres. O que nós estamos a assistir... Violações, violência 11 violações por semana, é uma coisa que, de facto, me choca. Choca-me, enquanto homem, e que haja pessoas que façam isto e que a sociedade, em vez de ter uma atitude diferente, de respeito pela mulher, nós estamos a ter uma subida deste tipo de criminalidade e nem vamos à violência doméstica. E isto deve-nos fazer refletir. Que sociedade é que nós estamos a criar que não respeita as mulheres?
e que acha que uma violação é uma coisa... O que é que acha que tem corrido mal para termos chegado a este ponto em que o crime de violação está a aumentar? Por exemplo, uma das coisas que eu acho é que nós temos focado, e bem, na questão da violência doméstica. Mas já não é só a violência doméstica. Há mais crimes a serem cometidos contra as mulheres que têm que ter uma atenção diferente. A questão da violação, na minha opinião, tem que ter um combate ainda mais efetivo. Nós temos que ensinar na prevenção o que é que se pode e o que é que se deve fazer para tentar prevenir, quando possível, este tipo de situações. E há uma coisa que é muito importante, que é a prova. A prova que é essencial para se obter uma condenação em julgamento. Nós temos que dizer às mulheres que não tenham medo, que têm que apresentar queixa, têm que recolher as provas, porque muitas das vezes o que acontece é que quando a vítima se dirige para apresentar queixa, as provas já não existem. E isto é uma recolha que tem que ser feita logo em cima do acontecimento. A questão da violação também não é o trauma, é o trauma. Mas a questão do crime público. Sim, mas repare, Pedro, se nós facilitarmos a recolha das provas e as pessoas souberem que, independentemente de tomarem ou não decisão, porque a pessoa não tem que decidir logo se quer ou não um procedimento criminal, as pessoas deveriam saber que, independentemente disso, tinham um local onde iam fazer a recolha na sua tranquilidade e sem qualquer problema. É isso que eu tenho vindo a defender. Deixe-me só colocar aqui mais uma questão sobre o relatório da Segurança Interna, porque continuamos sem saber as nacionalidades dos estrangeiros que cometem crimes e às vezes fica difícil, porque acaba por ser também um tema de debate político, estabelecer as relações entre um crescimento de um certo tipo de crimes e também a relação direta com a imigração. Admite que estes dados possam nunca vir a público ou as autoridades deviam ser transparentes neste aspecto? Assim, eu sou, por princípio, defesa da transparência, e acho que é algo que faz sentido, mas também percebo a preocupação de evitar o aumento da xenofobia, que infelizmente já é grande. E inevitavelmente isso iria acontecer se ficássemos a saber as nacionalidades dos criminosos. Não quer dizer que sejam eles, mas se houvesse uma divulgação de números que apontassem para uma determinada etnia ou para uma determinada nacionalidade, é óbvio que iria haver um aumento do ódio contra essas minorias. E eu compreendo que essa proteção seja feita. E, portanto, as coisas para si estão bem como estão nesta altura? Eu acho que não estão bem, mas acho que temos que ter uma ponderação muito grande relativamente ao que andamos a fazer. E era uma das coisas que ainda hoje eu estava a falar com um colega, que é... não podemos permitir que no espaço público se continue a dizer certas coisas, se continue a fazer certas coisas, e temos que começar a ter uma responsabilização diferente de quem atua no espaço público, nas redes sociais. Não é só figuras públicas, é pessoas que vão para as redes sociais e muitas vezes aproveitam-se daquele mecanismo de divulgação para, no fundo, incitar ao ódio contra grupos. E isso não dá bom resultado. Tivemos a questão daquela manifestação, do movimento Pró-Vida, não sabemos bem as circunstâncias, mas só haver algo que envolva uma manifestação já me assusta. Porque se nós temos uma monitorização da extrema-direita, e bem, acho que também deve haver uma monitorização de todos os grupos extremistas e temos que olhar de outra forma para tudo isto. Ainda hoje, a propósito do cibercrime, só para voltarmos, é muito importante, por exemplo, que se pense em formas de responsabilização das plataformas. Porque se a REN, por exemplo, por deficiente supervisão de uma instalação elétrica, houver algum incidente ou algum acidente, a REN vai ser responsabilizada. Porque é que as plataformas, que são o veículo que permite a estas pessoas divulgar certo tipo de ideologias e de ódios contra grupos, porque é que não são responsabilizadas? Este é o grande problema. E é necessária legislação nesse Sem dúvida. Vamos mudar de assunto, João Massano, que estamos a viver uma crise energética sem memória, pelo menos para a maior parte de nós, porque as últimas foram nos anos 70. Tardam medidas que aliviem, de facto, o preço dos combustíveis, acima dos 2 euros. O Governo parece estar nitidamente à espera também que a guerra termine. Pergunto-lhe se as decisões que foram tomadas, com as medidas que estão em vigor, são para si as mais acertadas. Medidas que favoreçam o consumidor, para mim, são acertadas. A questão que eu me interrogo, como qualquer um de nós, é a questão da carga fiscal que incide sobre o combustível. Eu pago de IVA por 1 litro de combustível, ou para, imaginemos, um depósito de 80 euros, eu pagarei para aí 20 euros só de IVA, fora o resto. O que eu questiono, e o que eu acho que teríamos que pensar é, se Espanha faz o que faz, com todos os apoios que está a dar,
qual é a possibilidade de concorrência que os portugueses têm com os espanhóis quando o combustível é fator essencial para qualquer atividade. Todas as atividades são tocadas por isto. Eu percebo, e a carga fiscal dos combustíveis é de facto exagerada, pelo menos na percepção de qualquer um de nós. A questão é que ainda hoje vinha a ouvir na rádio que as companhias petrolíferas da Europa estão a lucrar, lucro acima, ou seja, uma margem de lucro maior, 80 milhões de euros por dia no seu conjunto. Porque houve a tal diferença. Estão a vender petróleo e combustível que tinham há meses armazenado, portanto estão a ganhar. Mas a questão é que o próprio Estado está a ganhar. O próprio Estado, com os 23%, quanto mais caro for, mais vai lucrar, porque os 23% incidem sobre o valor. Logo, o Estado está a beneficiar. A questão é, isto é uma hipocrisia fiscal ou não? Eu ouvi dizer, e acredito que seja verdade, que aqueles 23% e o valor que se está a ganhar com o aumento do combustível que está a ser utilizado para suportar o corte no ISP. A questão que eu coloco é, numa situação de crise tão grave, se não faria sentido fazer uma alteração diferente, um pouco como Espanha fez, até para permitir que os portugueses possam competir com os espanhóis em várias atividades. E isso é um tema, porque neste momento é importante que o Governo esteja ao lado dos consumidores. Com um efeito concreto na carteira dos portugueses. De todos nós. Vamos ao último tema e só temos um minuto para falar dele. A Lei da Nacionalidade, aprovada hoje pelo Parlamento, depois do acordo entre o PSD e o Chega, já depois do chumbo de algumas normas pelo Tribunal Constitucional. Acha que esta lei, aprovada como foi, vai de novo ser chumbada pelos juízes do Constitucional? Ou eu diria que há fortes probabilidades, pelo menos a questão da perda da nacionalidade vir a ser declarada inconstitucional. Eu gostava que nós tivéssemos uma solução que fosse constitucional. O termos uma maioria que insiste em algo que aparentemente o Tribunal Constitucional já disse que não é possível, é um braço de ferro. Eu não gosto de braços de ferro, eu espero que haja bom senso. Então como é que entende que o Governo e o Chega, sabendo que estão a cometer um erro do ponto de vista legal, porque a lei vai ser de novo chumbada, a tenham aprovado como aprovaram? Eu quero acreditar que quer o PSD, quer o Chega, ponderaram e entenderam que de facto era constitucional. Eu não quero acreditar que as pessoas estejam a aprovar leis inconstitucionais conscientemente. Aqui a questão é, nós temos que ter atenção, porque repare, um dos princípios fundamentais da Constituição da República... Os deputados são juristas, como o senhor. Sabem bem aquilo que estão a aprovar. Sim, é óbvio que sim, mas repare, eu acho que as pessoas têm que perceber uma coisa. Nós temos um princípio que é o princípio da igualdade e que não deve haver discriminação entre portugueses. É isto que está em causa. Quando se diz quem adquire a nacionalidade pode perder a nacionalidade, quem nasce português já não o perde, estamos a estabelecer uma diferenciação que pode, e que o Tribunal Constitucional já disse, que viola o princípio da constitucionalidade. Portanto, eu espero que haja algo que salve esta legislação e não passemos o tempo aqui a brincar às inconstitucionalidades, que é um problema que não faz bem a ninguém. Sr. Marceno, obrigado pelo seu comentário. Um gosto. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Muito obrigado. Uma boa semana e uma boa Páscoa. Obrigado, uma boa Páscoa para si também.